Boa noite, irmãos. Nós estamos dando início à nossa reunião de oração por meio do vídeo. Hoje é dia 30 de abril de 2020 e eu gostaria de, antes de mais nada, curvar os nossos frontes. Vamos orar. Senhor, obrigado por entrarmos na Tua presença mais uma vez. Podemos abrir Tua palavra, expô-la e rogamos que Teu Santo Espírito fale aos nossos corações por meio dela nesta noite. E pedimos a Deus em nome de Jesus. Amém. Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias em Lucas capítulo 6, versículo 20 a 23. Lucas 6, versículo 20 a versículo 23. A palavra de Deus diz assim: Então, olhando ele para os seus discípulos, disse-lhes: Bem-aventurados vós os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurado vós os que agora tendes fome, porque sereis fartos. Bem-aventurado vós os que agora chorais, porque haveis de rir. Bem-aventurados sois quando os homens vos odiarem e quando vos expulsarem da sua companhia, vos injuriarem e rejeitarem o vosso nome como indigno, por causa do Filho do Homem. Regozijai-vos naquele dia e exultai, porque grande é o vosso galardão no céu, pois desta forma procederam seus pais com os profetas. O Sermão do Monte, ele é também intitulado como o mais belo sermão que o Senhor Jesus Cristo proferiu no seu ministério terreno. Não que os outros sermões do Senhor Jesus Cristo não foram bonitos e importantes, mas talvez por começar com a bem-aventurança ou as bem-aventuranças, ele se destaca dos demais sermões. Nós vamos usar durante o restante desse ano o nosso tempo de estudo, de meditação na reunião de oração a respeito do Sermão do Monte. Muitos dos detalhes que eu vou passar para os irmãos, ele está baseado no livro do Dr. Lloyd Jones, Sermão do Monte. Dr. Martin Lloyd Jones foi um irmão em Cristo. Ele começou a sua carreira como cardiologista, atendeu a equipe da família real na Inglaterra, mas abandonou sua profissão para ser ministro do Evangelho. E ele é um dos nomes mais importantes do século XX. Ele nasceu no último ano do século XIX e partiu para estar na presença do Senhor em 1981. E aqui então nós vamos dedicar o nosso tempo analisando o Sermão do Monte a partir das bem-aventuranças que nós encontramos aqui, acabamos de ler em Lucas. O Sermão do Monte ele começa com as chamadas bem-aventuranças. Aqui o Senhor Jesus Cristo, ele apresenta o crente em sua característica principal. Podemos dizer que aqui as bem-aventuranças é o padrão ou é o ideal para o cidadão do reino de Deus. Sabemos que o objetivo da humanidade, o ser humano comum, ele busca a felicidade de toda forma. Ele trabalha para obter a felicidade, mas essa é uma busca totalmente infrutífera. E ela é oposta àquilo que o Senhor Jesus Cristo diz o que é a verdadeira felicidade. Bem-aventurado é feliz é aquele, né? Então, sempre quando você ouve a palavra bem-aventurado, o Senhor Jesus está mencionando, está dizendo feliz é o homem, feliz é a pessoa. Então, a bem-aventurança, ela não é algo que se busca na terra. O ser humano ele gasta muito tempo, muita energia, muito dinheiro em busca da felicidade. E quando ele pensa ter encontrado, ele descobre que aquilo que ele buscava não lhe faz feliz totalmente. E ele então parte para uma nova caminhada atrás novamente da felicidade. Como dizem os poetas, a felicidade é efêmera ou ela é passageira. Mas a verdadeira felicidade que o Senhor Jesus Cristo propõe aos seus filhos, ela é eterna. E o Sermão do Monte, iniciando aqui com as bem-aventuranças, nos mostra aí isto. Alguém que quer realmente ser feliz. O caminho certo são as bem-aventuranças. Somente o bem-aventurado é feliz. E o que nós podemos tirar como lição? Nós aqui que vivemos no século XXI, um sermão proferido há mais de 2000 anos, como é que ele pode ser útil e importante para nossas vidas? O que o Sermão do Monte pode nos ajudar nos dias atuais? Em primeiro lugar,
começando com as bem-aventuranças, e nós vamos, hoje é só apenas a introdução, semana que vem nós vamos entrar em cada uma delas, mas em primeiro lugar, todos os cristãos, todos nós que professamos a fé em Jesus Cristo, deveriam ser assim. As bem-aventuranças, ela é a descrição da característica do crente. Não se trata de características excepcionalmente para pessoas virtuosas. Não se trata de características que se veem em homens de Deus, como as pessoas costumam dizer. Pessoas que tiveram uma refinada educação, ou mesmo pessoas notáveis. Não, as bem-aventuranças são características que devem fazer parte da vida de todo crente. Todos nós. Jesus está falando para você, Jesus está falando para mim. Não é para uma classe separada de pessoas. Ele não está falando de características de uma classe de sacerdotes, por exemplo. Então, para você ser um sacerdote do Senhor Jesus, você tem que ter essas características. Você tem que refletir as bem-aventuranças na vida. Não é apenas para esses homens, mas são para todos nós. Crentes instruídos, crentes simples. A Bíblia não faz distinção. Todos são servos de um único Senhor. Então, não há nenhuma diferença entre nós e os outros. Espera-se que todos nós exemplifiquemos aquilo que está contido aqui nas bem-aventuranças. Não são características de pessoas como Winston Taylor, George Miller ou outro grande nome da história da Igreja do Senhor Jesus Cristo, tanto do passado como do presente. Mas essa deve ser característica de todos, irmãos, o irmão José, a irmã Maria, o irmão João. Todos nós devemos ter essas características. Então esse é o primeiro princípio. As bem-aventuranças é para todo servo de Deus. O segundo princípio que encontramos aqui é que nós devemos expressar todas as qualidades das bem-aventuranças. Não uma ou outra, mas todas. Não, as bem-aventuranças não é um menu onde você abre o cardápio e escolhe qual que você tem. Ah, eu sou manso de espírito. Ah, eu sou humilde de coração. Não. Todas elas fazem parte de uma única característica na vida do crente. Espero que cada crente revele e demonstre para a humanidade essas características, que essas características sejam evidentes em nossas vidas. É bem verdade que algumas dessas são vistas mais em alguns irmãos do que em outros, mas isso não deve ser o que se espera. Todos nós devemos nos exercitar em busca de desenvolver essas características. Nós não podemos nos conformar no fato de que alguns crentes têm mais dificuldade do que outros. Não, pelo contrário. Devemos trabalhar para que essas características se evidenciem em nossas vidas dia após dia. Devemos buscar a presença do Senhor e, embora sabemos que seremos perfeitos somente quando estivermos na presença do Senhor Jesus Cristo, ou como a palavra de Deus mesmo diz, seremos perfeitos como o Senhor Jesus é perfeito, e isso iremos manifestar plenamente essas características, mas as bem-aventuranças, elas foram dadas pelo Senhor Jesus Cristo para que nós possamos desenvolvê-la aqui neste mundo. Elas formam um complexo integrado e não se pode separar uma da outra. Então, por essa razão, é serviço do crente desenvolvê-la em suas vidas. É um exercício diário da vida cristã. Então, o segundo ponto é isso. Todos nós, como crentes, devemos desenvolver as bem-aventuranças, não uma ou outra. E nós vamos ver ao longo dos estudos que talvez temos facilidade em umas do que em outras, porém devemos exercitar todas elas. O terceiro ponto que devemos considerar é que nenhuma dessas características são tendências naturais. Ou seja, não são características do homem comum. As bem-aventuranças não são algo que se encontra naquele que não professa Cristo Jesus como seu Salvador. Na verdade, são características
que somente a graça e a operação do Espírito Santo pode trazer ao homem. Nenhum ser humano é capaz de manifestá-la sem a operação do Espírito Santo. É a ação do Espírito Santo em nossas vidas que nos fará revelar e refletir para a sociedade que está ao nosso redor as bem-aventuranças. Você pode pensar em algumas pessoas, até mesmo alguém que não professa Cristo como Salvador, que se revelam, por exemplo, humildes, se revelam pessoas mansas, são pessoas que têm características evidentes das bem-aventuranças. E vamos, no decorrer do estudo, ver que o Senhor Jesus Cristo, ele vai além daquilo que nós enxergamos numa pessoa. Ou seja, nós encontramos um incrédulo, que é humilde ou que é manso, e falamos, ele tem característica das bem-aventuranças. Mas o Senhor Jesus Cristo vai além daquilo que nós enxergamos com os olhos naturais. Então, as características das bem-aventuranças, elas só podem ser manifestadas por meio do Espírito Santo. Podemos até observar alguém, mesmo negando a existência de Deus, revelar características das bem-aventuranças mais do que muitos dos crentes. Mas o que devemos fazer é mostrar que aquilo que encontramos aqui nesse sermão, em cada caso, é uma disposição produzida pela graça divina e não pela natureza humana. Ou seja, não é pelo meu esforço próprio que eu vou desenvolver as bem-aventuranças. É um exercício espiritual diário que nós fazemos para que essas características sejam vistas em nossas vidas. Pela graça de Deus, a Bíblia nos ensina que qualquer de um de nós poderemos exibir essas características quando deixamos, de fato, o Espírito Santo dirigir as nossas vidas. Quando nós nos submetemos ao Espírito Santo, quando nós nos colocamos à disposição de Deus, não apenas as bem-aventuranças, mas todo um viver cristão será modificado. O nosso maior problema é que nós tentamos desassociar a vida cristã da nossa vida secundária ou nossa vida secular. Nós achamos que uma não pode ser influenciada pela outra. Mas quando nós deixamos o Espírito Santo agir em toda a nossa vida, mesmo lá no trabalho, mesmo lá numa faculdade, talvez desenvolvendo algum projeto importante numa empresa que se trabalha, você vai manifestar essas características de uma pessoa bem-aventurada. O bem-aventurado ou as bem-aventuranças não são qualidades que devem ser vistas na vida do crente somente no domingo, quando ele vai para a igreja. Então ele se mostra manso, se mostra humilde, mas durante a semana ele é completamente diferente. Não. Quando o Espírito Santo atua em nossas vidas, nós seremos humildes e mansos em qualquer momento, em qualquer área de nossas vidas. O mundo não entende isso. Ser humilde, de coração, por exemplo, uma pessoa humilde, é uma pessoa fraca aos olhos do mundo. É uma pessoa que não tem ambição. E uma coisa não tem nada a ver com a outra. Você pode ter aquela ambição sadia de progredir na sua carreira profissional, mas sendo ainda humilde, sendo ainda alguém que desenvolva essas qualidades, essas características das bem-aventuranças. Então, essa é a glória do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, porque o Senhor Jesus Cristo toma pessoas das mais arrogantes que você possa ter já conhecido, dos mais orgulhosos do mundo, e transformá-los em pessoas humildes de espírito. É interessante ver como uma pessoa que é alcançada pelo Evangelho de Jesus Cristo é transformada. E você então começa a perceber o poder de Deus na vida dela por meio da manifestação das bem-aventuranças. As bem-aventuranças têm características de disposição resultantes da graça de Deus na vida do crente. É produto do Espírito Santo. E por isso mesmo está ao alcance de todo aquele que professa Cristo como Salvador. Todo aquele que nasceu de novo,
que professa Cristo como Salvador, ele pode demonstrar essas características. Ele pode vivenciar as bem-aventuranças em sua vida, porque ele já nasceu de novo e o Espírito Santo atuando em sua vida o fará agir dessa maneira. Nós, como crentes, nós estamos no mundo, mas nós não pertencemos a esse mundo, né? O Senhor Jesus Cristo lá, na sua oração sacerdotal, em João 17, versículo 16, ele diz justamente isso, que eles são do mundo, como também, eles não são do mundo, eles não são do mundo, como também eu não sou. Nós não somos desse mundo. Embora vivemos entre pessoas desse mundo, nós somos cidadãos de outro mundo. Os nossos interesses estão em outro reino. As nossas preocupações, os nossos anseios, os nossos desejos não se encontram aqui. É lógico, temos preocupações com as coisas da terra, por isso trabalhamos, por isso cuidamos de nossas vidas, da nossa saúde. Mas a nossa real preocupação são com as coisas de outro mundo, do reino de Deus. Estamos nesse mundo, mas obedecemos o poder que vem do alto. Porque a nossa pátria está no céu. Nossa pátria não é na terra. Nós aguardamos o nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo fala ali em Filipenses capítulo 3, versículo 20. Filipenses 3, 20. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Então, os nossos interesses são nas coisas celestiais, nas coisas eternas, nas coisas espirituais. E quando nós deixamos o Espírito Santo agir em nossas vidas, essas características das bem-aventuranças serão vistas em nós. Então, dessa forma, as bem-aventuranças são a descrição do reino de Deus. E essa é a diferença entre o crente e o incrédulo. E nós devemos fazer diferença nesse mundo. Como crentes, nós devemos. As pessoas devem enxergar em nós. É difícil, é uma batalha diária, é luta, é guerra espiritual, é espírito contra a carne. Mas quando nos submetemos ao Espírito Santo de Deus, nós podemos manifestar essas bem-aventuranças. Dito tudo isso, para encerrar essa mensagem que é introdutória, eu gostaria de fazer algumas perguntas para a nossa reflexão. Primeiro já fazemos parte desse reino? O primeiro passo para você manifestar as bem-aventuranças é fazer parte do reino de Deus. Você já faz parte do reino de Deus? Se você faz parte do reino de Deus, você tem deixado Cristo governar a sua vida? Ele realmente é o Senhor da sua vida? Ele já é o seu rei? Você já se submeteu à vontade dele? Estamos nós manifestando as qualidades ensinadas pelo Sermão do Monte em nossas vidas diárias? É muito difícil, nós encontramos com pessoas todos os dias no trânsito, né, em lugares que testam a nossa qualidade de crente. E nesses lugares nós temos que mostrar mansidão, humildade. Então, estamos realmente refletindo essas qualidades ensinadas pelo Sermão do Monte no nosso dia a dia? Nós temos desejo de viver assim? Uma coisa é você estar ciente, conhecedor de que as bem-aventuranças são importantes na vida do crente. Outra coisa é estar desejando viver essas características. Confesso que nem sempre agimos da maneira que o Senhor Jesus deseja. Mas nós devemos orar diariamente, rogando a Deus que nós possamos manifestar em nossa vida as características
das bem-aventuranças. Que possamos examinar a nós mesmos e confessar quanto estamos distante do ideal de Deus em nossas vidas. Muitas vezes nós lemos a palavra de Deus, ficamos empolgados, queremos agir, queremos já realizar, praticar, mas viramos a primeira esquina, pronto, somos testados. Por isso precisamos ser constantemente guiados pelo Espírito Santo. Que Deus nos abençoe e possamos exercitar as bem-aventuranças em nossas vidas. Amém? Muito bem, irmãos, os pedidos de oração, vocês já devem ter colocado aí no grupo direto do gabinete, mas não custa lembrar da nossa irmã Lília. Vamos agradecer a Deus por ela ter realizado a cirurgia, estar bem, já está em casa, em recuperação. Que Deus possa abençoar a sua vida cada vez mais. Também o Marco, a Adriana compartilhou com as irmãs que saiu lá a sentença do seu processo, que foi favorável. Louvamos a Deus por isso. Se ele for falar alguma coisa depois aí, os irmãos podem ler melhor, mas apenas agradecer a Deus. Ele por muito tempo pediu oração a respeito do assunto, então agora ele agradece a Deus porque Deus foi favorável a ele. Nós louvamos a Deus por isso. Também queremos louvar a Deus pelos demais irmãos, pela igreja, e interceder pelos enfermos, orar por aqueles que estão no grupo, né, de risco, aí, os irmãos mais idosos, que Deus possa guardá-los e protegê-los nesses dias difíceis que nós estamos vivendo. E orar a Deus para que os nossos governantes possam buscar uma melhor solução para esse momento tão difícil. A princípio, essa seria a última mensagem de vídeo da quinta-feira, porque havia uma possibilidade no dia 11 liberar os cultos nas igrejas, mas parece que foi barrado. Vamos continuar orando para que Deus nos ajude nessa situação. Demais pedidos, os adolescentes, os jovens, Deus possa mantê-los firmes nesses dias. Os irmãos que estão aí e necessitam do trabalho no comércio, a Luciana, o Washington, outras pessoas que vivem o Camilo, que vivem, dependem de estar aberto o comércio para que eles possam trabalhar também. Vamos orar para que Deus possa nos ajudar nesse sentido. Amém? Obrigado, Deus abençoe, tenham todos uma boa noite.